Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui do Distrito do Rio de Janeiro. Hoje a gente quer conversar sobre o segundo mandamento. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre os mandamentos, falando então no dia específico de hoje sobre o nome de Deus. E com certeza a gente vai trazer coisas bem práticas, coisas que vão levar a palavra de Deus para o seu dia a dia, para você entender o que ela significa e como ela significa no seu dia a dia, na sua rotina. Hoje temos aqui dois pastores presentes, pastor Martiniano, que já esteve no último podcast, né, na sequência desse, e também o pastor Gilberto Crick. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, muita gente já os conhece, mas para a gente ter esse momento que é de praxe, né? Por favor, começa, pastor Martiniano, se apresentando. Buenas, buenas. Bom novamente estar aqui com vocês, tá? Pastor Martiniano Soares, aqui no bairro Moquetá, Nova Iguaçu. E temos os nossos membros também ali em Belfort Roxo. Enfim, prazer enorme estar com vocês. É mais esse momento muito proveitoso. Deus nos abençoe. A mim e aos colegas aí, pastor Arthur, pastor Gilberto. Show de bola, maravilha. Pastor Gilberto, por favor, se apresente e diga de onde você está falando. Ok, pastor Gilberto Crick, sou pastor mais antigo aqui do Rio de Janeiro, estou completando 29 anos já aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro. Sou catarinense, nasci em Concórdia, me formei em 85, fiquei 11 anos no Amazonas e já estou agora há 29 anos aqui. Com muito prazer, trabalhando nessa terra abençoada que é o Rio de Janeiro, abençoada porque a palavra de Deus está sendo pregada, então sempre é uma bênção a gente poder, de uma ou de outra maneira, usar os dons e os talentos que ele nos deu também aqui. Estamos aí para mais esse podcast. Show de bola, maravilha. Obrigado já de antemão pela participação de vocês. E vamos conversar então sobre o segundo mandamento, vamos falar um pouquinho sobre a teologia luterana a respeito disso, sobre o nome de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que muita gente, quando começa a estudar o catecismo, né, começa a olhar para a doutrina da igreja, já vai procurando logo regras, né? Ah, quais são as regras dessa igreja? E claro, a gente tem os 10 mandamentos sim como norma para a nossa vida, né? São regras que nos dizem como viver, sim, é a lei, é a vontade de Deus. Só que antes disso, né, antes da gente olhar para como nós vamos viver ou como é que a gente vai usar o nome de Deus no nosso dia a dia, né? O que Deus se revela, como é que Deus se revela para nós, ou o que ele revela para nós no que diz respeito ao nome dele. O que significa o nome de Deus? Eu queria pedir talvez para o pastor Gilberto, que se apresentou por último, começar falando sobre isso para a gente. Por favor, pastor. Bom, na verdade, o nome de Deus, né, quando a gente estuda o hebraico, né, então ele começa com o El, né, El, ou Eli, né, eu sou. Na verdade, o povo hebreu eles tinham muito cuidado para pronunciar o nome de Deus, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, os caracteres Yahweh, né? Eles não pronunciavam esse nome de Deus em pé, olhando para Deus, eles se prostravam em terra, tamanha reverência que eles tinham para o nome de Deus. E a primeira vez que a gente vê isso na Bíblia, essa questão, porque sempre aparece Deus disse, Deus falou, né, logo no início, na criação do mundo, mas a primeira questão em que alguém faz questão de saber qual o nome de Deus, a gente vê isso com Moisés. É quando Deus chama Moisés e diz: Olha, tu vai lá agora, te preparei durante 40 anos lá no Egito, tu aprendeu a ser um bom administrador, tu aprendeu a conhecer a escrita, eu vou te usar para escrever aí os mandamentos, e não só os mandamentos, mas todo esse histórico do Gênesis até agora, né? E eu vou te usar. Então, agora você vai voltar lá e vai soltar o meu povo. E ele, tá, mas lá no Egito tem uma infinidade de deuses, né? Sabemos que até o faraó era considerado Deus, né? Tinha o sol, o Ra, tinha o crocodilo, tinha serpente, né? Eles tinham uma infinidade de deuses. E daí o Moisés disse, como é que eu vou expressar que tu é um Deus diferente? O que eu digo quando eles perguntarem quem é esse Deus? Aí Deus, né, diz assim, apenas diz, eu sou o que sou. Quer dizer,
eu sou o único Deus, né? Eu não tenho passado, eu não tenho presente, eu não tenho futuro, eu sou Deus, né? Não existe outro Deus além de mim. Eu sou Deus e acabou, ponto final. Então, Deus, ele se manifesta através do ser. Sem ele não existe ser. Sem ele não existe existência de nada. É em Deus que nós temos a existência, que nós somos alguém, que nós somos algo, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, nessa Deus colocando como ele é, que ele é o que é, né? Ele nos coloca abaixo disso. Então, esse é o nome de Deus, né? Deus é Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, nós então tínhamos algumas palavras, como Eli, como El Shaddai, como Yahweh, e assim por diante, né? Mas o nome de Deus é o que ele é. É onipotente, onipresente, onisciente. Só Deus é Deus. Isso aí, maravilha, muito obrigado. Isso fala muito sobre a identidade dele, né? O nome de Deus é mais do que uma identificação, né? Às vezes a gente pode olhar para o texto bíblico falando o nome de Deus como uma identificação mesmo, né? O senhor mesmo já mencionou alguma coisa, mas sempre vai além disso, né? Sempre tem a ver com a identidade dele. Pastor Martiniano, o pastor Gilberto falou uma expressão ali que ela é um tanto quanto polêmica. Ele falou assim, Yahweh. Eu falo Yahweh. Eu já vi gente dizendo que não pode, você tem que falar Javé, ou Jeová, ou... A gente vai ter várias maneiras de pronunciar isso ali. O que você tem para dizer para nós a respeito disso, né? O que os luteranos falam sobre a pronúncia do nome de Deus? Isso tem alguma coisa a ver com o segundo mandamento, ou não, né? Ou isso tem a ver mais com a questão do idioma, ou algo nesse sentido? Então, como o pastor Gilberto falou, tá? E aí pensando ali no tetagrama, não é? E aí qual é a pronúncia, não é? Eu me lembro de uma aula no seminário, não é? Com o nosso querido professor, e falando sobre isso, não é? Na verdade, assim, o hebraico anteriormente, no início lá de tudo, né? Você não tinha as vogais, por exemplo. Isso vem depois, não é? E com o passar do tempo, o povo foi perdendo aí essa questão da pronúncia correta, não é? Chega lá na frente, não, mas calma aí, é Jeová, Javé, como é que é isso, né? O mais importante de tudo, gente, e aí a gente vê outros nomes de Deus, outras formas em como Deus mesmo se refere, não é? O mais importante de tudo tem a ver com a identidade. Deus diz quem ele é, não é? O que ele faz, sua essência, seus atributos, não é? E aí também o caráter de Deus, não é? E aí também o caráter de Deus, não é? Eu estava pensando nisso, não é? Deus tem um nome, mas tem outras formas de se referir a Deus, né? E aí tem que ver o contexto, né? Mas, por exemplo, a gente tem um nome só, e aí tem um sobrenome que nos liga a uma família, a uma linhagem, não é? Agora, e aí a segunda questão aqui também traz isso, né? Essa questão do nome de Deus e do nosso nome. Quando eu sou batizado, eu passo a carregar também o nome de Deus. E aí o caráter de Deus é agora, e o meu caráter também, não é? Então, não é só uma questão de identidade, né? Mas também de caráter. Assim como Deus diz quem ele é, né, o que ele faz, aí toda a sua essência, seus atributos. Quem é o pastor Martiniano? Quem é o Martiniano? Né? O Martiniano lá, o que ele faz, como ele vive. Então, o nosso nome, independente diz muito sobre a gente. No caso de Deus, né? E independente de pronúncia, a questão olha, é realidade, Deus é real, Deus é pessoal, Deus é pessoal. E aí o pastor Gilberto falou muito disso, né? Eu sou, né? Eu sou real, eu sou pessoal. Deus falava com Moisés,
como falava com outros antes, depois, como fala com a gente hoje, por meio da palavra, dos sacramentos, né? Uma forma assim bem pessoal, bem íntima mesmo, né? Porque ele é, não é isso? É passado, é presente, é futuro, e aí esse caráter de Deus, lembrando, quando eu sou batizado, eu também carrego o nome de Deus. E aí o meu caráter, né? O que é que o nome de Deus significa no meu dia a dia? Show de bola. O batismo traz o nome de Deus para nós, né? E esse nome não é só uma identificação. Tem a ver com a identidade dele, tem a ver com quem ele é. Sobre o Yahweh, então, dá para falar Yahweh sem medo de estar falando errado, né? De estar ofendendo a Deus, algo assim. E aí, isso me faz pensar em mais uma coisa, né? Por exemplo, tem momentos na Bíblia onde as pessoas elas são orientadas a não pronunciar o nome de Deus, justamente em respeito, né? Ou então eles têm algumas substituições, né? O pastor Gilberto falou ali Adonai, por exemplo, né? Para você não falar o nome de Deus, você chama ele de Adonai ou algo nesse sentido, né? E isso reflete uma preocupação, né? Um respeito, na verdade, não é nem preocupação, mas um respeito pelo nome de Deus, um respeito, então, pela própria pessoa que Deus é, né? E aí, vamos tentar conversar um pouquinho, tentar resumir um pouco o que seria, na prática, tomar o nome de Deus em vão. Porque esse é o segundo mandamento, né? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o que seria na prática isso, né? Vamos pensar em alguns exemplos e tentar explicar isso, né? Vou deixar vocês dois conversarem aí. O pastor Gilberto pode começar para a gente intercalar ali. O pastor Martiniano vai interrompendo também e a gente pode É, responder isso. eu penso assim, a gente está falando aqui do nome de Deus, né? Eu estava pensando enquanto vocês estavam conversando, como é que os anjos se referem a Deus? Né? Toda vez que a gente vê os anjos lá, os querubins, os arcanjos, serafins, né? Naquelas visões, sempre sempre por 3 vezes dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Então, eles sempre aplicam a Deus a questão da santidade. Santo, santo, santo. É isso que eles cantam. É isso que os querubins, os serafins estão cantando o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, a santidade, além da onipotência, onipresença, né, de Deus e a onisciência, a santidade está presente e nós não somos santos. Vocês, né, nós perdemos a santidade e Deus sempre exige isso de nós. Ele diz: vocês devem ser santos porque o Senhor sou santo. Né? Então, toda vez que nós pronunciamos o nome de Deus, tem uma barreira. Né? A gente já está tomando em vão o nome de Deus porque vem de lábios que não são santos. Quando Deus chama o profeta e diz: quem vai falar? Ele diz: meus lábios aqui não dá. Né? Aí ele pega o anjo, vai lá, pega uma brasa, purifica os lábios do profeta, e daí ele diz: eis-me aqui, envia-me em mim. Né? Eu estou com os lábios limpos agora. Né? Então, existe uma barreira. Toda vez que a gente fala do nome de Deus, já tem essa barreira, porque é um lábio, é uma boca que vem de um coração, de uma mente, de um ser pecador. Né? E desde a ruptura que o pecado causou no mundo, essa separação, ela é entre o profano e o puro, né? O impuro e o puro. Né? Então, não tem como a gente chegar até Deus. Por isso que sempre eram feitos sacrifícios. Aquele animal, ele morria no meu lugar. Agora, Deus aceitava o sacrifício, eu podia chegar até ele, porque alguém já tinha pagado com seu sangue a minha maldade, o meu pecado, né, os meus erros. Né? E aí a gente vê isso na pessoa de Cristo, desde o Antigo Testamento, prometendo que um dia ele viria, que é o nosso intermediário, é aquele que vem nos reunir a Deus, é aquele que vem novamente nos purificar. E aí, lá em Hebreus, diz isso claramente, que o santo sangue de Cristo oferecido uma vez por todas nos limpa de todo pecado, e agora nós temos acesso ao santo. Lá está bem claro isso, nós temos acesso ao santo. Então, a gente não tinha esse acesso, por sermos pecadores. Então, agora, quando a gente olha para Cristo, recebe o perdão através do arrependimento, né? Nós, então, estamos, como dizia Lutero, simultaneamente justos e pecadores, porque continuamos no pecado, mas agora nós temos santidade em nós
porque Cristo nos dá essa santidade. E então, quando nós falamos com Deus em oração, nós não estamos profanando o nome dele. Quando nós testemunhamos o nome dele, não estamos profanando o nome dele. Quando nós cantamos o nome dele, nós não estamos profanando o nome dele, porque por causa da santidade que Cristo nos dá através do perdão, né, nós estamos louvando como os anjos faziam e fazem. Né? Nós estamos nesse nível de santidade, santos filhos de Deus. Então, tudo aquilo, aí agora eu vou responder a tua colocação, isso tudo foi um approach, tudo aquilo que é feito fora de Cristo, em referência a Deus, é profanar o nome dele. Por quê? Porque vem de lados impuros. Penso eu assim. Isso aí, maravilha. Você foi falando essas coisas, né? Essa união com Cristo. Eu fiquei lembrando do que o pastor Martiniano falou agorinha também, né? Do batismo. No batismo eu sou unido ao nome de Deus, ou o nome de Deus é unido a mim, né? E é só assim que eu não profano, né? Porque eu estou unido a Cristo. Se não fosse Cristo, aí já era, né? Aí não teria chance nenhuma. Quer acrescentar alguma coisa, pastor Martiniano? Ou a gente fica só com a sabedoria do Gilberto? Olha, o pastor Gilberto foi falando, interessante que quando Lutero introduz o assunto aí sobre o segundo mandamento, no Catecismo Maior, aí ele fala, olha, a partir do exposto acima, aquilo que ele tinha falado do primeiro mandamento, aí ele diz, o primeiro mandamento trata de fé, de confiança, ou seja, aquilo que está dentro do coração. Agora, não é? Saindo para fora, saindo de dentro do coração, e aí o que é que primeiro sai? São as palavras, não é? São as palavras. E aí esse mandamento que trata justamente dessa nossa relação com Deus, né? Pedindo a ajuda de Deus para que a gente santifique o seu nome, faça bom uso do seu nome. E aí o pastor Gilberto falou de oração, e aí alguns exemplos práticos, né? Quando a gente, por exemplo, não ora com profunda devoção, nós estamos orando, mas de repente estamos com o celular na mão, né? Vendo qualquer outra coisa, ou de olho na TV e tal. Quer dizer, como é que eu estou falando com vocês aqui agora? Como é que eu converso com meu pai querido, com a minha mãe querida, enfim? Eu preciso realmente estar atento, olhando nos olhos, não é isso? Muito mais ainda com Deus quando a gente está orando, né? Pastor Gilberto chamou a atenção dessa questão, né, gente, da vida. Isso vai aparecer depois, não vou me estender aqui. A vida como um todo, né? A gente faz mau uso do nome de Deus com a nossa vida ímpia. Muitas vezes até de forma inconsciente, né? Mas vamos dar adiante que isso eu acho que vai aparecer depois, né? Não tem problema adiantar não, mas vai aparecer sim. Sempre quando eu vou falar com os alunos no catecismo sobre esse mandamento, e aparece essa palavra ali, essa expressão, né, em vão, e a gente sempre tem que explicar ela, especialmente para as crianças, né? Porque em vão, geralmente a gente entende alguma coisa que é feito à toa, né? Você fez algo e não funcionou. Mas a gente também vai entender isso como algo que é feito da maneira errada, né? Uma maneira que não funciona, né? Para se encaixar desse jeito. Então, a gente já falou um pouco aqui, né, de como é que a gente não deveria usar o nome de Deus, né? Qual é a maneira errada, a maneira que não funciona. Mas a gente também pode falar de como é que a gente pode ou deve usar o nome de Deus, porque a Bíblia nos incentiva a isso, né? Nos ensina. Mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco. Eu só quis adiantar esse assunto aqui para deixar vocês curiosos, que na semana que vem a gente vai voltar e vai falar sobre isso. Os pastores não vão ter uma semana para se preparar para responder essas perguntas, eles vão ter uns 2 minutos, que é o tempo do corte aqui para a gente começar outra, né? E depois a gente continua conversando e publica para vocês daqui a uma semana. Muito obrigado, pastor Gilberto, pastor Martiniano, pela participação de hoje. Muito obrigado para vocês que acompanham com a gente também. Lembrando, né? Deixa o joinha aí para o nosso canal aqui no Distrito. Compartilha isso com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês julgam que seria importante, interessante que elas ouvissem também sobre a palavra de Deus, ou seja, todos que vocês conhecem. E acompanhe os outros podcasts também. A gente tem a playlist aqui no canal do Distrito, onde a gente tem vários podcasts sobre assuntos básicos, sobre assuntos complexos, e com certeza isso vai abençoar você também. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.